Olá, eu sou Ana Alturas, comigo estão aqui no estúdio Carolina e o Carlos, somos todos psicólogos e estamos aqui para conversar um bocadinho sobre psicologia. Psicologia no tempo certo, psicologia nos tempos de hoje, psicologia nos tempos traumáticos que temos vindo a observar e também um bocadinho sobre psicologia e o seu estigma, a psicologia com os adultos, a psicologia no nosso dia-a-dia. Eu gostava de saber, ou de ouvir um bocadinho a doutora Carolina falar sobre os tempos de hoje. Eu acho que hoje em dia, ou seja, quando falamos de psicologia, falamos sempre da temática do estigma, não é? Eu acho que o estigma relativamente à psicologia está, eu poderia dizer, eu acho que acaba por estar cada vez menor, de certa forma, temos cada vez mais acompanhamentos. No entanto, não sei se também têm esta experiência, mas ainda temos experiência de alguns casos de pessoas que quando chegam até nós tiveram experiências de opiniões de outras pessoas a dizerem tens que ser forte, ou seja, antes de lidarem aqui ao lidarem com estas dificuldades tens que ser forte, tens que o que remete um bocadinho quase às vezes aquela ideia ainda da psicologia ou das dificuldades emocionais como quase voluntárias ou como a ideia de alguma fragilidade ou de alguma fraqueza, ou então ainda existem pessoas, eu tenho essa experiência, que remetem um bocadinho aqui a psicologia para e de terem, aliás, algumas experiências de pessoas que disseram eu no meu tempo não havia tempo para isso, eu não poderia dar esse luxo. Eu acho que ainda temos alguns casos de pessoas que passaram por esta experiência, mas acho que de certa forma é menor, ou seja, não sei qual é a vossa percepção. Sim, a percepção, exato. Cada vez mais se nota, não é? Menos preconceito sobre a saúde mental e procurar os próprios serviços, não é? E ao longo do tempo essa estigmatização veio-se diluindo, ou seja, o sentimento, como a doutora Carolina estava a falar, o sentimento de vergonha, o sentimento de fraqueza está muito associado à procura do acompanhamento psicológico a estas ideias, estes sentimentos, e cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas para a importância da saúde mental e nós vemos, penso eu, que os jovens, sobretudo os jovens adultos, procuram e recorrem a estes serviços, não é? Sim, penso que sim. Penso que atualmente os jovens adultos vão a uma consulta de psicologia como vão a um ginásio tratar da mente. Portanto, há aqui uma necessidade de tratar também da parte mental, não é? Saúde mental. Não é só a parte física, mas também fazer quase prevenção. Vamos fazer um check-up mental, que eu acho que é muito importante. Entretanto, vocês sentem que têm tido mais procura, menos procura por causa desta situação, não a atual de guerra, mas da pandemia, portanto que já se passa há 2 anos e tal, como é que têm sentido as vossas sessões? Eu acho que temos tido mais procura, ou seja, eu pelo menos costumo dizer, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nesta fase, ou seja, temos tido mesmo muita procura. Eu acho que as problemáticas em si não se alteraram muito, ou seja, porque o mais comum são casos com alguma sintomatologia ligada à ansiedade, à depressão, e nesse sentido eu acho que as pessoas procuram-nos também, às vezes, com sintomatologia desta natureza, mas sem dúvida... Muita tristeza, não é? Muita tristeza. Ideação suicida. Sim, também. Apatia, alguma desesperança, uma preocupação excessiva, não é? E também muito trauma, já quase sentido fisicamente, não é? Parece que já está impregnado, é tanto tempo a viver em stress, não é? Tanto tempo com tantas mudanças, que acho que há um sentimento de trauma geral, não é? Não sentem... De luto. Eu acho que as pessoas passaram todas por um luto da normalidade, ou seja, todos nós tivemos perdas com toda esta situação e com a atualidade, e eu acho que as pessoas passaram um pouco por esta fase, não é? Mas também, se pudermos ver numa perspectiva mais positiva, digamos, este panorama acabou por promover algumas das capacidades, algumas competências que nós, por vezes, até desconhecemos ou não estão tão desenvolvidas, como a capacidade de resistência, a capacidade de adaptação à mudança, e, portanto, foi um momento, ou este momento que ainda estamos a viver, permitiu
até as pessoas se tornarem um pouco mais criativas nos relacionamentos, não é? O uso, por exemplo, das novas tecnologias fez com que as pessoas se aproximassem dentro do possível, não é? Não houvesse um corte radical em termos das relações interpessoais e é importante, ou seja, acabou por acontecer uma oportunidade, apesar do isolamento a que nós fomos, enfim, acabámos por... Estamos nos dois extremos, não é? Por um lado, a nossa capacidade de resiliência, de adaptação, por outro lado, muito mais tristeza, muito mais isolamento, portanto, houve aqui duas questões importantes a surgirem, não é? E a questão do afeto, não é? A possibilidade ou a impossibilidade de nós não podermos tocar, não podemos abraçar, não podemos beijar, não é? As emoções acabaram por ficar um pouco... os sentimentos, a espontaneidade acabou por ficar um pouco, digamos, boicotada, se assim podemos dizer. E, portanto, isso fez com que as pessoas também sentissem mais tristeza, mais apatia. O isolamento foi mais notório, não é? Obviamente. E a ansiedade. Profissionais. Não é? Mas eu por acaso estava aqui a pensar, achei interessante é que por exemplo, durante aqui a pandemia, ou seja, há um grupo, de certa forma, de pessoas ou que se associava um bocadinho mais à sintomatologia ligada à ansiedade social, que até se adaptou muito bem a esta situação, ou seja, porque o estímulo temido são as situações sociais e de repente estavam em casa e estavam na sua zona de conforto e até gostaram, ou seja, até sentiram de certa forma seguros em casa porque não tinham que se desafiar diariamente a esse medo. E são pessoas que neste momento estão a ter mais dificuldades agora nesta readaptação a esta situação ou possível regresso à normalidade, porque de repente ficaram muito na zona de conforto e agora têm que se expor novamente, então há uma resistência. Ou seja... Em termos profissionais, acho que há uma necessidade de readaptação, principalmente em Portugal, se calhar, da forma como se trabalha, não é? Que é, vamos poder trabalhar também em casa, online, a partir deste momento, para sempre, ou temos que voltar todos para o consultório, para o office? Isso levanta essa questão, não é? Porque, de facto, a pandemia fez com que nós nos reinventássemos, não é? A criatividade também a nível do meio profissional, não é? Mantivemos o acompanhamento psicológico, não presencialmente, não é? Na fase inicial, mas através precisamente das novas tecnologias, do Zoom, do Skype, e destas plataformas digitais. O que faz também questionar como é que poderá ser um novo campo, digamos assim, de atuação dos profissionais na relação com os pacientes, não é? Até que ponto a distância pode ou não impedir que a relação terapêutica funcione e que o acompanhamento psicológico possa ser eficaz. Sim, mas eu acho que pode, ou seja, eu acho que muitas pessoas de facto acabaram por, e hoje em dia poderão regressar aqui ao presencial, ao acompanhamento presencial, mas acabaram por querer manter exatamente o online, porque todos têm vantagens, não é? O presencial e o online, mas o online tem também a vantagem das pessoas poderem estar em sua casa, num ambiente também confortável, às vezes saírem do trabalho e irem diretamente para casa e terem a sua sessão em termos de flexibilidade de horário. Logo, eu acho que houve um bocadinho mais esta transformação. Nós já tínhamos alguns casos, alguns acompanhamentos online antes da pandemia, mas sem dúvida que não nesta quantidade em termos de consultas, mas eu acho que será, não sei, eventualmente para manter em termos de acompanhamentos presenciais e online. Sim, e nós percebemos isso, não é? Ou seja, continuamos a ter muitos pacientes que optam, agora que é possível fazer presencial, continuam a optar pelo acompanhamento à distância, não é? Através das plataformas digitais. Ficávamos por aqui nesta sessão. No próximo programa iremos falar-vos de psicologia nos tempos de hoje, mas vamos falar se calhar um bocadinho mais da atualidade que estamos a sentir agora, mais da guerra e outra questão que possa surgir.